Olá, pessoal. Conversando com Mentes Brilhantes hoje está com o Arthur Vitória, que é presidente de instituições brasileiras na Europa. Arthur, muito obrigada pelo seu tempo, generosidade, por estar aqui conosco conversando. Sei que a sua agenda é super atribulada, que estamos encontrando um espacinho aí. Muito obrigada, isso é bastante especial. Arthur, Nada bem. por favor. É um gosto podermos conversar e contribuir com o pouco que eu sei, no sentido de ajudar os outros também na sua experiência profissional. Muito obrigada. Arthur, conta um pouquinho da sua história, da sua vivência profissional, da sua experiência para as pessoas que não te conhecem entenderem melhor quem é você. Ora bem, eu comecei por ser um académico, não é? Tirei o meu curso, a licenciatura de Direito, depois tirei parte da Economia e, finalmente, tirei o curso de Defesa Nacional. Exerci durante 20 anos como advogado, até que passei a trabalhar como consultor em termos de defesa nacional e, no meio disto tudo, acabei por também ser o representante da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da América do Sul na Europa. Ou seja, eu acho que efetivamente o direito deu-me um lanço e uma experiência muito boa para me avançar para áreas completamente diferentes. Deu-me vários skills, deu-me a possibilidade de falar, quer dizer, eu sei várias línguas, falo fluentemente alemão, francês, italiano, espanhol, e realmente o que me fascinou foi efetivamente o contacto com diferentes povos e diferentes culturas. Eu trabalho e pronto, tenho estado em vários pontos do globo, na Coreia do Sul, desde os Estados Unidos, quer dizer, eu praticamente conhecerei o mundo todo, exceto a Austrália, que ainda não fui lá. Mas fora disso, fascina-me o conhecer as pessoas, o conhecer a cultura, o conhecer as educações. Aliás, curiosamente, em todo o mundo encontrei sempre como um padrão referência o método de educação inglês. Vem da África, vem da Ásia para estudar em Inglaterra, como agora vem do Brasil também para estudar em Portugal. De maneira que normalmente, neste momento, embora eu represente muitas instituições, trabalho no regime de freelance, ou seja, não tenho vínculos específicos, tenho nomeações e normalmente sou chamado para resolver problemas. Ou seja, quando há um problema, sou chamado para tentar aconselhar e tentar resolver. É um gestor de crises. Exato. Arthur, você sabe que a nossa conversa vai ser sobre liderança, focando em comportamento e inteligência emocional. Um gestor de crises é uma pessoa perfeita para falar sobre isso. O pano de fundo dessa nossa conversa são as organizações, né? O mundo corporativo, onde a gente tem objetivos muito altos, concorrência, tecnologia entrando e modificando a forma da gente trabalhar. Temos aí a cultura organizacional, você que conhece vários países sabe o quanto isso influencia na gestão e nesse ambiente corporativo, e as pessoas que estão ali para fazer tudo acontecer, que são o capital intelectual das organizações. E a questão da inteligência emocional, que a gente fala de autoconhecimento, empatia, regulação de emoção, automotivação e relações interpessoais. Conta pra gente como que é o Arthur nesse ambiente, como é que você usa as competências comportamentais, né, para fazer a sua liderança, para ajudar nesses locais onde você vai para resolver problemas. Ora bem, uma coisa que eu acho que é curioso é o nosso subconsciente. Ou seja,
eu, na minha vida do dia a dia, tenho um comportamento e tenho decisões diferentes conforme. Pronto, eu tenho a minha rotina diária, mas quando eu entro em situações, como referiu, de crise, em que eu tenho que, vamos supor, uma fábrica está com problemas grandes de gestão, entre os próprios gestores não se entendem, ou problemas financeiros, em que pronto, há confusão, há um clique na minha mente em que eu transformo, quer dizer, ou seja, não é algo que eu possa ensinar, mas é algo que se transforma automaticamente. Ou seja, eu assumo uma posição bastante, em primeiro lugar, tento cativar as pessoas no sentido de confiarem em mim. As pessoas normalmente precisam de se agarrar a uma solução. Normalmente entre elas não há concordância, que a minha missão é tentar, em primeiro lugar, que tenham confiança nas sugestões que eu vou propor e que estabelecer um diálogo com elas, ou seja, motivá-las ao diálogo. Em segundo lugar, que elas também comecem a dialogar entre elas em relação àquilo que eu estou a sugerir e a dizer. Ou seja, eu peço a elas para me criticarem. Eu digo, olha, a minha opinião é esta, no entanto, eu quero que vocês me digam o que é que pensam sobre aquilo que eu estou a sugerir. Ou seja, tento ganhar uma empatia com elas e estabelecer essa ligação. Isso é uma tarefa normalmente extremamente rápida. Eu posso lhe dizer que se em 4, 5 horas não se estabelece essa rede de conexão emocional, se não se consegue criar uma harmonia, ou mesmo que seja uma harmonia ainda numa primeira fase de insegurança, mas a partir desse momento eu já começo a dominar a situação, ou seja, começa a haver diálogo, mesmo que seja um diálogo de discordância. Claro que eu vou dando algumas razões e vou tentando aproveitar a emoção das pessoas, no sentido de que elas próprias comecem a autocriticar-se. A partir do momento em que elas começam a ceder a alguns argumentos que eu lhes coloco, e elas começam a ficar mais amistáveis, começam a confiar e começam a empatizar. A empatia é extremamente importante. Ou seja, eu faço-me ser respeitado, obrigo a eles a isso, digo, eu estou aqui, eu tenho que ser respeitado, não estou aqui para ser um empregado vosso. Se em qualquer altura desta reunião ou de uma reunião eu não sou respeitado, eu saio pela porta fora. Isso logo coloca-as numa posição de constrangimento e de respeito. Por outro lado, também respeito a vocês todos, aquilo que eu exijo para mim, também faço para vocês, de maneira que eu admito as vossas opiniões, admito as vossas discordâncias, mas nós temos aqui que alcançar, vamos pôr de lado todo o que nós pensamos e vamos agora analisar o problema que existe. Quando estou a falar em problema, pode ser um projeto, uma meta nova, quer dizer, quando também muitas vezes não se trata de um problema, mas trata-se de uma evolução da própria empresa, um aumento de capital, um lançamento de novos produtos. Então, estabelecendo-se esse diálogo, eu tento analisar, efetivamente, a parte em que elas estão parcialmente afetadas pelas emoções, ou seja, eu tento analisar
quais são os pontos fortes e os pontos fracos delas, e tento valorizar os pontos fortes. Ou seja, a partir do momento em que eu começo a dar valor aos pontos fortes, elas automaticamente põem de lado os pontos fracos e entram num diálogo. Eu diria que a liderança é algo natural. Uma pessoa ou tem jeito para ser líder ou não vale a pena ser líder. E é algo que se vai melhorando com o tempo. Quer dizer, a pessoa vai aprendendo. Vai desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo, exatamente. Vai desenvolvendo e vai se aperfeiçoando. Eu próprio, depois de uma dessas reuniões bem puxadas de várias horas, faço uma autocrítica, quer dizer, eu vejo, faço um rewind e faço uma retrospectiva do que é que podia ter corrido melhor, de como é que foi a minha performance, a minha atuação, como é que foi o ambiente, e muitas vezes essas reuniões têm uma sequência. Desse espaço que me deia entre uma primeira reunião e uma segunda reunião, aí na segunda reunião já eu vou melhor preparado, ou seja, já eu conheço o campo de batalha, chamemos assim, e depois sigo uma segunda técnica, que é pôr as pessoas que não se entendiam, que discordavam umas das outras, a cooperar umas com as outras. Essa parte também é uma parte extremamente difícil. Fazer duas pessoas que pensam de uma maneira completamente diferente cooperarem no sentido de arranjarem uma terceira solução. E isso acaba por ser isso como diz, é muito extremamente emocional. Muitas vezes a parte racional também funciona. Muitas vezes nós temos que chamar o racional como boia de salvação, não é? De maneira que quando as pessoas não vão pelo emocional, a gente pôr a bola no chão, né? Efetivamente, eu diria que é fundamental exigir o respeito, é fundamental que nos respeitem, é fundamental que exista um ponto comum entre todos nós, que é a resolução de um determinado assunto. Normalmente, e termino essas reuniões com uma agenda, que é porque as pessoas naquele momento estão emocionadas, cria-se stress, cria-se. Então eu faço, isso é algo também para a minha própria segurança, como liderei essa reunião, peço sempre desculpa às pessoas e digo, olha, vamos fazer uma ata, vamos escrever tudo aquilo que se passou aqui, vamos fazer os tópicos. Pronto, eu pergunto, gostaria que alguém que tenha jeito para fazer atas me ajude. Aí normalmente já está um ambiente muito bom, muito sereno, e há sempre alguém que diz, eu faço a ata. Pronto. Claro que eu vou sempre controlando para não se faltar ao rigor da reunião, faço essa ata, e a partir do momento em que eu consigo uma primeira ata, um primeiro documento que testemunho o que se passou, a partir daí é tudo muito fácil. A partir daí, digamos, quebrou-se a pedra e é avançar sempre para a frente e o sucesso é garantido. E Arthur, você nessa sua vivência aí de gestão de conflitos, você acredita que as pessoas não têm consciência sobre a importância dessas competências comportamentais, né, desse conhecimento, desse autoconhecimento, de desenvolver inteligência emocional? As pessoas não têm consciência sobre o valor disso ou elas resistem a isso? O que você acha? Eu direi que as pessoas normalmente, e agora não é só na parte dos conflitos, é na parte de aumentos do projeto. Vamos supor que eu tenho uma fábrica que tem uma unidade e essa fábrica, essa empresa quer criar uma segunda ou uma terceira unidade, quer se internacionalizar, por exemplo, isso acontece muitas vezes. Há uns que são contra a internacionalização da empresa, que acham que deviam estar porque estão bem, que não deviam estar a arriscar. Ou seja, isso aplica-se a tudo e
o problema que me defronto mais, ou seja, as pessoas criam um preconceito, ou seja, é, elas têm uma ideia já formada. Quando vão para a reunião, formam essa ideia. E, normalmente, há outras pessoas que formam, pode ser até uma reunião, duas, eu e a pessoa, não é? Uhum. E como é que eu consigo dar a volta a esse conceito prévio que a pessoa tem e que resiste e que acha que ela tem razão, que tem receios de avançar. Bem, isso é relativamente fácil. Como digo, trata-se de ganhar a confiança. Muitas vezes eu utilizo o método de mudar os tópicos da conversa. Ou seja, quer dizer, estamos a falar e de repente pergunta à pessoa, opá, você gosta de jogar golfe, gosta de jogar ténis e tudo, e a pessoa fica um bocado confusa, porque estamos a falar de uma coisa muito séria e de repente começa-lhe a falar do que é que ela gosta. Mas isso tem um efeito muito positivo, porque a pessoa deixa de ter o foco naquele, naquele preconceito como que vai para a reunião e fica distraída e vai falar de uma coisa que ela gosta. Estamos a falar de um investimento muito grande de milhões e de repente começamos a falar da pessoa se gosta de jogar ténis, se gosta de jogar golfe, ou se gosta de passear, ou se gosta de animais. E a própria pessoa, como é um assunto que ela gosta, vai falar e vai se abrir. Claro, pronto, eu controlo o tempo, vejo quando sinto que a pessoa está relaxada, quando sinto que a conversa está a fluir da parte dela, porque aí estou eu calado, fico eu calado, deixo-a falar, e vou fazendo algumas perguntas, quando vejo que há alguma pausa, vou fazendo algumas perguntas, aí volto outra vez ao assunto principal, ou seja, já tenho uma pessoa diferente à minha frente, já tenho uma pessoa que já fala normalmente, que praticamente o preconceito com que ela me defrontou logo no início já está muito diluído, e então voltamos, eu aí digo, olha, pronto, olha, em relação àquela nossa conversa da bocado, então eu vou-lhe dar uma opinião. Ou seja, tiro do campo dela o preconceito que ela tinha sobre esse assunto e passo a dar-lhe uma opinião. A minha opinião é esta, pronto, e vou tentando convencer a pessoa de que efetivamente as coisas podem ser diferentes. Começo-lhe a colocar várias opções. Isto é um método que dá muito resultado. É o colocar opções e deixar a pessoa dizer assim, olha, destas opções, qual é a opção que você gostaria de tomar? Quando chega esse momento na reunião, a pessoa o preconceito já desapareceu por completo. Ela já relaxou. Já relaxou. Então a pessoa começa a falar das opções e já há diálogo, já começa a perguntar, mas ouça, abrirmos uma segunda unidade de fabril vai implicar contratação de pessoal, vai contratar encargos, vamos ter problemas, vamos exigir uma planificação muito maior, vou ter que encontrar empresas capazes de me fazer todos os estudos de impacto. Pronto, e eu a partir daí também já vou ajudando a pessoa e digo, olha, pronto, eu vou orientá-la e vou dar uma orientação nesses aspectos, de maneira que todos esses receios que me está a colocar vão sendo analisados. Pronto, e aí, normalmente, nesses casos, tem que haver múltiplas sessões, ou seja, não é tudo resolvido de uma só vez, mas eu digo, pronto, então virei cá amanhã ou depois da manhã, conforme a nossa agenda, para continuarmos esta conversa. E corta aí a conversa, fazendo sempre o dito apontamento do que é que se passou. Claro que no apontamento eu omito esse preconceito com que iniciou a sessão. Vou sempre faço o apontamento de como terminou a sessão e, na vez seguinte, pego nesse apontamento e começamos aí. Eu poderei dizer que a liderança, por vezes, é extremamente fácil,
outras vezes é extremamente difícil. Difícil. Eu poderei mesmo dizer que a minha margem de insucesso é à volta de 5%. Em 100 casos, há 5 casos em que eu, pura e simplesmente, após uma análise do assunto, passo e digo, olha, não tenho mais tempo, não tenho possibilidades, porque são casos, eu digo que são casos perdidos, quer dizer, comigo não dá. Mas eu, mesmo assim, acho que 5% de insucesso é bom, não é? Quer dizer, não... É aceitável. Mas você acha, pegando esse seu gancho de preconceito, dessa palavra que você falou, preconceito, na vida delas, das pessoas, elas não desenvolvem essas competências de negociação, essas competências comportamentais, talvez por preconceito, porque elas não vejam valor, pensando nelas, ou, ou porque elas não querem nem saber sobre comportamentos, né, sobre a importância de desenvolver soft skills, inteligência emocional e tudo mais. Seria algo, uma resistência? Por que as pessoas são muito cartesianas e não desenvolvem essas habilidades? Eu Seria aí diria, preconceito? eu aí diria que há dois casos completamente distintos. Há o caso da pessoa que nunca pensou no assunto. Ah, nem tá, não está nem aí. Nunca pensou no assunto. Ela está lá vivendo. Acha que tem que a ideia dela criou a ideia de Ela uma acha que ela maneira. sabe tudo e está tudo certo. O que ela sabe é Exatamente, é esse caso. E há o outro caso, em que a pessoa teve a preocupação de planificar, de fazer os estudos, de criar, digamos, uma estrutura mental que estrutura não mental. está, uma estrutura mental que não está certa, e então é necessário desmontar essa estrutura que ela criou e que nunca conversou com ninguém. Uhum. Normalmente há economistas de empresas, quando estamos a falar de empresas grandes, ou empresas familiares. Os familiares dão sempre razão à pessoa. Uma empresa grande tem economistas, tem engenheiros que normalmente também dão sempre razão ao patrão. Ou seja, o CEO não tem ninguém que lhe faça um balanço, que lhe diga, olha, há outras soluções. Quer dizer, eles limitam-se pura e simplesmente a cumprir ordens, no final de contas, não é? Isso normalmente surge quando existem, por exemplo, vou-lhe dar um caso em que a própria pessoa, o CEO, sente-se inseguro. São os grandes investimentos. Quando há um grande investimento, a pessoa tem uma entidade bancária que dá o apoio financeiro, ou seja, tem os meios para avançar com esse projeto. A pessoa tem esse projeto todo delineado, fez estudo de mercado, tem, já pensou na parte de instalações, ou seja, foi aquela panóplia de assuntos que são necessários para avançar com esse projeto. Que, aliás, já deve ter lido, também tenho vários escritos como fazer um projeto, ou seja, fazer um projeto é algo muito difícil, não é? E pressupõe estágios, pressupõe várias análises, mas quando essa pessoa, por ela própria, consegue fazer esse projeto, e tudo depende também das pessoas que colaboraram na elaboração desse projeto. O homem, o banqueiro, é sempre um péssimo conselheiro. Porque o banqueiro o que quer é emprestar o dinheiro. Não importa se vai haver sucesso na empresa ou não, quer ter o dinheiro seguro e receber os juros. De maneira que o próprio banqueiro é uma. Depois, normalmente, há muitas empresas que, quando estamos a falar em grandes empresas, não é? Grandes empresas que contratam empresas próprias de consultadoria. Eu não vou dizer o nome delas, mas há 3 ou 4 grandes empresas mundiais que fazem consultadoria através. Essa consultadoria é uma consultadoria
muito limitada, porque eles vão buscar ao staff deles pessoas que vão estudar o assunto. E são pessoas muito teóricas, não estão ligadas à prática, não é? Ou seja, eles vão ajudar num projeto, mas não têm, não estiveram nunca no terreno, não sabem o que é que pode acontecer, ou seja, as constroem sempre em bases teóricas. Isto voltando para dizer que eu, como no meu historial tenho, felizmente, muitos casos de sucesso, as pessoas referenciam-se pelos casos de sucesso que eu tenho. Uhum. Posso dizer que aqui vou-lhe fazer uma confissão. Diga, abra o coração. Uma confissão. Eu comecei, a pedido do Ministro da Educação, há uns anos atrás, havia muitos estrangeiros que estavam a vir para Portugal, foi uma época de ouro aqui em Portugal, mas que não sabiam falar nem inglês, nem português, sabiam línguas orientais, nomeadamente japonês, não é? Uhum. E então não havia aqui há uma escola alemã, uma escola francesa, há uma escola inglesa, mas nenhum deles sabia falar essas línguas. Então o ministro chamou-me e disse-me: Artur Vitória, você tem que criar, tem que conceber uma escola para receber, porque normalmente os engenheiros, os trabalhadores estrangeiros que vêm com a família. Tem que arranjar uma escola para que esses trabalhadores ponham os filhos. E tem que ser uma escola especial porque eles não vão conseguir pôr os filhos numa escola inglesa, francesa ou alemã, porque eles não falam essas línguas, nem numa portuguesa sequer. Tem que inventar uma maneira de eles virem com segurança e terem essas condições educacionais para os filhos. Uhum. Eu consegui, através o primeiro passo que eu dei foi fazer uma análise no que se passa à volta do mundo, porque nós nunca há um caso original, há sempre parecenças com outros. Eu fiz uma análise prospectiva de tudo aquilo que estava a gerir, à volta da Europa, especialmente. Arranjei, idealizei um modelo e disse, porque montar uma escola é algo muito complicado, é preciso ter alvará, é preciso ter licenças, quer dizer, é algo complexo. Uhum. Criei uma fundação, que é a Fundação Luso Internacional para a Educação e Cultura na Zona Norte, isto tudo com livros. Isto tinha o apoio estatal porque o Estado não conseguia resolver esse problema. E eu, para ter credibilidade dessa escola, eu tinha que ter alvará. Então, contratei uma professora, consegui um aluno e abri a escola com uma professora e um aluno, num edifício muito grande. Pode imaginar, Luciano, o que é ter uma professora e um aluno durante um ano. Claro que no ano seguinte já tinha 20 alunos, já tinha mais professores, e posso atualmente dizer que essa escola funciona com 1.200 alunos e tem um staff de 150 professores. Que legal. Ou seja, este é o melhor exemplo que lhe posso dar de como muitas vezes é preciso dar um chute na bola. Iniciar o projeto, mesmo que pequeno, para Exatamente. depois. Arthur, vou tentar fazer um resumo. Eu anotei algumas coisas do que você falou e depois a gente segue um pouquinho. Você disse que quando a gente está nesse ambiente corporativo, tem muitas emoções envolvidas, né? As pessoas estão cheias de ansiedades, expectativas, né? Quando estão envolvidas nesse conflito. Então, quando o líder vai para esse ambiente que é instável por conta de pressões e pressões financeiras e tudo mais, a primeira coisa é tentar estabelecer um diálogo, construir esse ambiente de confiança, que é aos pouquinhos, mas através do diálogo a gente pode conseguir construir esse ambiente. Você falou sobre o líder
tentar quebrar ideias preconceituosas que as pessoas veem nesse ambiente, né, de conflito, quebrar talvez paradigmas, né, que as pessoas têm. Vamos mostrar um outro lado desse ponto em questão. Você fala sobre desconstruir, né, essa estrutura mental. Quando a gente quer desenvolver competências, a gente tem que desconstruir estruturas mentais já feitas ao longo da vida. Você falou que existem pessoas que não se importam com esse desenvolvimento, porque elas não dão valor, elas simplesmente não se importam, mas aquelas que se importam precisam trabalhar nesse sentido de desconstrução de estruturas mentais para que uma outra visão, né, uma outra cosmovisão, um outro mindset seja colocado, estabelecido, para que ela tenha um comportamento interessante. Isso é bom, porque tudo começa no cérebro, né? Então, eu preciso trabalhar aqui para que o meu comportamento seja diferente. Isso está tudo relacionado ao que neurociência fala, psicologia positiva, né? Sobre inteligência emocional, de você trabalhar primeiro nessa sua estrutura mental e para depois o comportamento vir. Mas achei interessante também que você fala que no final do dia, a hora que você reflete sobre o que aconteceu com você, o seu comportamento, para que no dia seguinte, a hora que você volta para esse ambiente, você consiga saber o que foi bom, o que você errou, para que você se coloque de uma forma diferente. Você fala na hora de gerir esses conflitos e trazer as pessoas para perto para que elas trabalhem de forma colaborativa. Você fala sobre pontuar pontos fortes, né? A hora que você mostra os pontos fortes que as pessoas têm, elas talvez se sintam mais valorizadas e parte do jogo, né? Assim, parte do ambiente desse projeto, né? E que mais que você falou que chamou a minha atenção? Você falou muito sobre motivação, você falou muito sobre empatia, sobre colocar essas pessoas para trabalhar de forma harmônica, né? E para o uso da empatia para fazer com que esse time trabalhe de forma harmônica. E você falou também sobre quebrar tensões, né? Em alguns momentos, falar sobre assuntos diferentes para que as pessoas relaxem, né? Tira um pouco o foco do problema e vamos falar sobre alguma coisinha não tão importante, mas para a gente dar uma relaxada, depois a gente volta. E sobre o estabelecimento de planos, né? De que você não sai de um conflito qualquer sem estabelecer um plano com esse grupo, mesmo que seja aos pouquinhos, cada dia é uma construção nova, um tijolinho diferente que você coloca ali. É isso? Entendi certo a sua mensagem? Até agora? Uma observação que eu gostava de fazer é o seguinte. Há muitas pessoas, normalmente, eu tento fazer a análise da pessoa, pronto, quer dizer, olhar para ela e termos gestuais, especialmente faciais, tentar adivinhar o que é que vai naquela cabeça. É muito você tenta perceber a pessoa, né? E muitas vezes, eu diria, a maior parte das vezes, eu deixo a pessoa falar, porque as pessoas, em qualquer situação de diálogo ou de reunião, não muitas vezes são reuniões com várias pessoas, elas gostam de falar. Você deixa elas desabafarem ali. E aí, conforme elas vão desabafando, você vai percebendo o que está incomodando, né? Exatamente. É fundamental deixar as pessoas... E também, de certa maneira, dar alguma razão à pessoa. Quer dizer, não ser crítico, destrutivo. Ou seja, dizer, sim, acho que você tem alguma razão, mas podemos... Ia ser um pouquinho melhor.
Entendi, aham, faz todo sentido. Quando você fala sobre percepção de pessoas, sobre observar pessoas, está tudo relacionado à relação interpessoal, né? Quando a gente primeiro precisa, eu só consigo observar o outro se eu me conheço, não é, Arthur? Primeiro eu preciso me conhecer, saber como esse meu cérebro funciona, quais são as estruturas que eu tenho aqui dentro já montadas, quais são as sinapses que eu faço. A gente tem condição de saber sobre isso se a gente prestar atenção e refletir sobre nós mesmos. Você falou que você reflete no final do dia sobre como foi o seu dia, como você se comportou, mas quando a gente faz isso, aí eu consigo observar melhor o outro. Eu não consigo saber como o outro funciona se eu não sei nem mesmo como eu funciono, né? Outra coisa também que é muito importante, Luciano, e que também eu também incluo isso dentro da parte da emoção, e isso é muito importante em relação a pessoas que trabalham em empresas, não a nível de CEO, mas a nível médio ou até mesmo baixo, no shop floor, como se diz em inglês, na linha de produção, não é? Chão de fábrica. Na fábrica. O, todas as pessoas têm que ser vistas como seres humanos. Ah, você falou sobre respeito, né? Lembrei agora, você falou muito sobre Isso respeito. é um aspecto extremamente importante. E Uhum. como ser humano, além do respeito, uma pessoa também tem que dar boas condições. Ou seja, o aspecto, o aspecto económico e de benefícios é algo que tem grande peso também no trabalho da pessoa. Uma pessoa que esteja a ser mal paga, nunca eu na vida vou conseguir que ela trabalhe bem. Uma Ela não vai estar pessoa. satisfeita porque o básico ela não tem, né? Exato, é isso mesmo. Ela não tem Uma o básico, pessoa. então como fazer com que essa pessoa veja o mundo de uma forma mais positiva se ela não consegue o mínimo para a vida Agora, dela, né? mas há soluções para isso. Por exemplo, uma empresa que esteja em más condições económicas e não tenha possibilidades de dar salários no nível da pessoa, há outro tipo de compensações, como, por exemplo, dar folgas à pessoa, dizer, olha, você, esta semana, pronto, na sexta-feira está dispensado, não vem trabalhar. A pessoa fica toda contente, porque tem uma De folga. alguma maneira, a empresa precisa retribuir. Se não é Exatamente, é financeiramente, isso ela mesmo. precisa É, retribuir de alguma é, forma, ou em é, condições melhores de trabalho, ou em algum treinamento, ou numa viagem, numa folga, de alguma exatamente. forma, para que aquela pessoa se sinta valorizada, né? É muito importante isso, muito Uhum. importante. O, Arthur, oi, diga. Cortei você. de maneira que isto é um mundo extremamente complexo. Nós estamos a falarmos em termos de experiência, em termos um pouco prático-teóricos, não é? Uhum. Mas, Luciano, pronto, quer dizer, qualquer outra questão que queira colocar, coloque, porque ao seu dispor. É. Arthur, me diz uma coisa. Você sente nessa sua caminhada, onde você tem aí anos de estrada, você sente modificação no que o mundo corporativo solicita para os líderes? Ou seja, em termos de atitude, você sente que no passado a liderança tinha um comportamento de um jeito e agora se comporta de uma outra forma, porque o mundo pede um comportamento diferenciado. Antigamente, líderes mais duros, mais assertivos, hoje, líderes mais próximos, mais humanos, entre aspas, porque a gente não consegue pontuar todos dessa forma. Mas você sente essa modificação? Você sente uma tendência do que as organizações pedem para esses líderes, para esses altos executivos? Sim, eu diria o seguinte: neste momento, em termos da atual geração de líderes, eh, eu poderia criar três escalões. Um escalão eh, dos 50 até aos 70 anos de idade, um escalão dos 30 até aos 50 e um escalão dos 25 até aos 30. Normalmente quando acabam a universidade e começam a trabalhar. Esse escalão dos 25 até aos 30 é um escalão em que o líder tem alguma arrogância, porque julga-se Arrogância. julga muito importante. Acabou a universidade,
normalmente consegue um bom emprego numa consultadoria, essa consultadoria é que o vai colocar como líder numa empresa, e pronto, ele chega à empresa e vem de uma multinacional, ele é que sabe, ou seja, ele não tem flexibilidade e não tem sensibilidade para se perceber o que está à volta dele. Ah, na sua opinião, os mais novos são mais arrogantes? Os mais novos que entram no mundo. Sem conhecer, direto para uma liderança. Sim, mas, por exemplo, esses mais novos que entram no mundo corporativo. Se vamos falar, por exemplo, eu diria, um líder mais novo, na área dos 25, 30 anos, que vai para diretor clínico de um hospital, ele aí é um bom líder. Ou seja, varia muito conforme a profissão. Aí o médico jovem é o melhor líder que pode existir por causa da formação dele. O, 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 o líder economista que sai da faculdade e entra numa dessas multinacionais e é colocado como líder, esse aí tem, digamos, vem habituado dos seus estudos universitários e vai seguir esse padrão eh, rígido que teve durante os seus estudos, até amadurecer. Na segunda fase, ele começa a aprender, e aí essa segunda fase é uma fase de maturação. Aí vai ter, já deve ter feito algumas asneiras, algumas más decisões. Dessas más decisões, ele deve ter normalmente consequências que ele próprio verifica que não foram nada agradáveis, e ele normalmente vai aprendendo com ele próprio. Na terceira fase, é uma fase em que ele já conhece a realidade, já tem perspicácia, que é extremamente importante, essa qualidade de ter perspicácia e persistência para conseguir alicerçar e pôr na balança os prós e os contras. A partir desse momento, um líder tem que pôr sempre os prós e os contras. Isso é o sistema do SWOT é um sistema que eles, embora seja ensinado na universidade, não é aplicado, só é aplicado mais tarde, só quando começa a ter os seus 35, 40 anos, é que começa a Depois de utilizar viver um na realidade. pouquinho. Depois, finalmente, o líder que já tem muita experiência, aí sim, aí o líder acaba por ter um fator humanístico que o mais jovem não consegue ter. Porque esse fator humanístico é um fator que deriva de já ter visto situações muito críticas, já ter apanhado, como eu digo, em termos populares, já apanhou muita pancada, já teve muitos desgostos, já efetivamente sabe o que é a vida, e então olha para a sua liderança como um espelho de, voltamos ao respeito, não é? De respeito pelos outros, de querer que os outros também o respeitem a si, e aí forma-se um ciclo mútuo de empatia. Pronto, aquilo que nós falamos há pouco, é da empatia. O que você está dizendo é que uma gestão mais humana e a empatia, né, aquela coisa da gente conseguir observar o outro com um pouquinho mais de compaixão, né, de amor, isso vem com o tempo, conforme o líder vai amadurecendo. Mas você sente, em termos globais, de uma tendência diferente de o tipo de líder que as organizações pedem? Tem uma tendência de perfil diferente ou você não percebe isso? Ora bem, outro dia estive numa reunião de líderes em que eu saí de lá horrorizado. Saí de lá horrorizado porque pronto, em princípio seria uma reunião de líderes para
em que se iria discutir como melhorar as empresas, não é? Como progredir as empresas, como pô-las a produzir mais, como a encontrar novos mercados, etc. E, precisamente, aqueles líderes com mais idade que eu estava a contar que iriam dar um contributo mais positivo, vieram com uma teoria que eu fiquei surpreso, fiquei muito surpreendido. Então a teoria deles era: nós não temos que nos preocupar em vender mais, em ter novos mercados, temos que nos preocupar em baixar o custo da produção. Aí, claro que baixando o custo, se o topo da pirâmide pensa em baixar o custo da produção, o baixo da pirâmide, a base da pirâmide, vai sofrer muito. Ou seja, o custo da produção vai depender de salários mais baixos, despedimentos. Pessoal, a gente teve um pico aqui de energia, a internet caiu, mas voltamos. O Arthur estava falando sobre como a base da pirâmide, como o chão de fábrica sofre quando altos executivos, quando o board precisa reduzir custos de produção. Continua a sua ideia, Arthur, a gente cortou um pouquinho, mas continua, por favor. Efetivamente, quando existe essa preocupação de redução de custos de produção, acaba por são decisões muito drásticas, portanto, há que analisar como é que estes custos são reduzidos. Normalmente, aí há várias pessoas que sofrem, quer dizer, aí começam a ser os fornecedores, em vez de serem pagos a 30 dias, passam a ser pagos a 60 dias ou 90 dias. São também, isso em termos externos à empresa. Em termos internos, acabam por ser o pessoal. Uns ficam a trabalhar a meio tempo, outros são despedidos, por isso simplesmente. Ou seja, a empresa é reestruturada, chamada reestruturação da empresa. Efetivamente, esse tipo, para fazer isso, há casos em que é absolutamente necessário fazer uma reestruturação da empresa em termos de redução, mas aí não é só redução de custos. Eu, há bocado, quando eu referi, estava a falar em redução de custos como objetivo de melhorar a empresa. Ou seja, uma empresa que está estável e a administração pretende os seus objetivos de melhorar a empresa é reduzir os custos. Há outras alturas em que tem que se reduzir os custos por causa do mercado, ou seja, que não num sentido positivo, mas num sentido negativo. Quer num caso, a parte drástica da redução de custos é uma opção, pura e simplesmente, da administração, no sentido de melhorar a empresa, que, na minha vista, é errada. Quando se trata de reestruturar a empresa por uma questão de sobrevivência da própria empresa, aí sim, aí também normalmente tem que se sensibilizar o pessoal, falar com a parte sindical, falar com todo o pessoal, explicar o que se está a passar. Normalmente eles adquirem essa percepção de quando há alguma coisa que não está bem e são colaborativos, ponto, e há que, um a um, tentar negociar condições para se conseguir efetivamente a sobrevivência da empresa. Mas isso aí existe uma solidariedade emocional, chamemos-lhe assim. Aí são dois casos completamente diferentes. Uhum. De qualquer maneira, eu gostaria aqui de deixar, eu já falei nisso, mas gostaria de deixar expresso o seguinte: o tipo de liderança muitas vezes vai também em função da atividade que é exercida. Se estamos a falar de atividade educacional, estamos a falar de atividade na área de serviços de saúde, ou se estamos a falar de atividades,
setor primário, do setor secundário, do setor terciário, todas elas a liderança varia sempre. Para que é um mundo muito grande, implica sempre que o líder tenha boas equipes, que tenham experiência, ou que vão ganhando a experiência, e efetivamente que exista uma organização. A parte de organização é fundamental e tem que ser uma preocupação do líder. O líder tem que ter uma organização capaz de responder a qualquer desafio, seja bom ou seja mau. Uhum. E pensando que existe um perfil de liderança para cada ambiente, pensando num ambiente bastante agressivo, banco, existe a possibilidade de eu conseguir fazer uma gestão mais humana dentro de uma corporação que só olha para números, por exemplo? Há como fazer? Em termos de bancos, os bancos, eu nesse aspecto sou muito pessimista. Eu nunca aceitei ser consultor de um banco. Porquê? Porque o banco tem dois aspectos. Tem um aspecto. O banco em si funciona como um balcão de compra e venda de dinheiro, um aspecto, não é? Bem, a pessoa vai comprar ou vai vender o dinheiro, e depois tem o aspecto do contencioso do banco. O contencioso do banco vai buscar o dinheiro que anda perdido. Atualmente há uma coisa muito que deveria ser proibido por lei, mas infelizmente em todo o mundo existe, é o modo que os bancos têm de cedência de créditos. Ou seja, quando um crédito está mal parado, o banco faz negócio, o banco vende crédito mal parado. E vende esse crédito mal parado a uma empresa. Essa empresa, vamos supor, o banco tem 1 milhão mal parado. Vai vender esse milhão por 50 mil. Uma diferença assim colossal. Essa empresa vai ter formas pouco éticas de recuperar algum desses créditos, normalmente incomodando os devedores, e quando chega a um ponto em que já tentou tudo para essas cobranças, revende esse crédito. Ou seja, muitas vezes os bancos vendem créditos em empresas que, por suas vezes, recuperam alguma coisa para elas, fazendo lucro, vendem a outra empresa. E eu já cheguei a contar 6 vendas de créditos, do mesmo crédito. De maneira que aí, digamos, aí diria que não há liderança, aí há coercividade, há ameaça, há uma série de valores não éticos, não é? Porque o que você diz é, para que exista, resumindo aqui, para que exista a possibilidade de uma liderança mais humana, onde exista o respeito, a empatia, esse ambiente de confiança que você falou, do diálogo, para que exista isso, precisa existir primeiro princípios éticos. Se o ambiente não proporcionar que princípios éticos estejam à mesa, todo o resto se perde. Todas as empresas deviam ter um código de conduta ética. Elas têm, né? Mas assim, deveriam seguir o código. Exato. Deveria ser verdade, né? É isso que está dizendo. Para que exista algo mais humano, eu preciso realmente que princípios éticos sejam verdadeiros e vividos na prática, não é? Exatamente. Dentro e fora da organização, ou seja, com os colaboradores e com seus pares, né? Com os negócios que a gente faz. Gente, não, é ótimo, é perfeito o seu ponto. O que um líder não deve fazer, Arthur? Se ele fizer, ele vai perder o time, todo esse trabalho de colaboração que você disse que precisa ser feito e que leva tempo, esse diálogo, né? Se o líder fizer tal coisa, ele perde o time, ele perde todo o trabalho feito. O que ele não deve fazer?
Um líder tem que respeitar os outros e tem que ser respeitado. Fundamentalmente é isso. Estabelecer uma condição de respeito, né? Um ambiente de respeito. É. E, na sua opinião, como você define a liderança em uma palavra? Boa liderança é o quê? A liderança é um modo de ser. Modo de ser. Então, você diz que a liderança é o liderar pelo exemplo, né? Eu sou Exato. o que eu digo e eu É. faço o que eu digo de forma ética, com empatia, com respeito. Exatamente. Bonito, é isso mesmo. Eu concordo. Arthur, qual é a mensagem que você deixa para esses novos líderes? Porque você, um pouco acima, você falou que normalmente líderes novos são um pouco mais arrogantes por conta de falta de vivência, não tem ainda muito, não sofreram dores na carne, e conforme os anos vão passando, tal, por conta dessas experiências de vida, a gente vai se tornando um pouquinho mais maleável, mais humana, né? Foi mais ou menos isso que você disse. Qual é a mensagem que você diz, o que você passa para esse pessoal que está iniciando a carreira agora? A mensagem que eu passo é uma mensagem muito simples, mas muito difícil de praticar. O líder tem que ser uma pessoa que tem que ser solidário, tem que aprender o que é a solidariedade e tem que praticar a solidariedade. Tudo que você fala é um exercício, né, Arthur? A empatia é um exercício, a compaixão é um exercício, o respeito, a solidariedade, esse diálogo, tudo isso é um exercício. Então, talvez o líder precise só ficar atento para exercitar isso diariamente, né? Muito bom. Arthur, muito obrigada. De novo, eu sei que seu tempo é difícil. Obrigada por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e de ajudar para que a gente faça esse projeto e ajude pessoas. Tudo que seja para termos um mundo melhor, conte comigo. Precisamos, para que se tenha uma gestão humanizada e melhores líderes, precisamos de um mundo melhor, né? Clamamos por um mundo melhor. Enquanto não tivermos nesse mar de lama, todo o resto fica contaminado, né? Exato. Precisamos ser a flor de lótus nesse mundo. Muito obrigada, Arthur. Bom Obrigado, dia. meu. Obrigado.